diz o seguinte: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, ou seja, ele teve uma visão. Viu o céu. O que Pedro viu, irmãos? O céu. Quantos creem que Deus realmente está abrindo o céu sobre a sua vida? Amém? E algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo o significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Diga glória a Deus. Nós temos, irmãos, aprendido nesse projeto de vida que, além de nós fazermos nosso projeto, além de consagrarmos o projeto de Deus, também tem sido dias de ensinamento. Quantos têm aprendido, irmãos, com a palavra de Deus? Deus é maravilhoso, né? E nós temos aprendido que Jesus é a chave que abre os céus. Diga comigo: Jesus é a chave que abre os céus. Jesus, irmãos, ele destrava os céus, ele abre esses céus, esse favor de Deus sobre nós. Mas existem certas atitudes nossas que vão fazer com que os céus estejam menos abertos ou mais abertos. E nós vamos ministrar hoje sobre um tema muito importante, irmãos, sobre uma atitude, aliás, mais do que uma atitude, uma transformação interna que todos nós temos que passar. E quanto maior for essa transformação, mais os céus se abrem sobre a nossa vida. Diga assim comigo: Senhor Jesus, transforma a minha mente. Diga bem forte agora: eu recebo uma mente renovada. A Bíblia fala lá no livro de Romanos capítulo 12, que para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que passar por uma renovação da nossa mente, ou seja, de acordo com a nossa mentalidade, de acordo com os nossos conceitos, a forma como a gente enxerga as circunstâncias, conforme a nossa visão, maior são as portas que Deus abre sobre a nossa vida. Ou seja, quanto mais ampla for a nossa mentalidade, mais os céus se abrem. Quanto mais fechada e limitada for a nossa visão, a nossa mentalidade, menor também é essa abertura dos céus sobre nós. E essa história que nós lemos nos fala sobre o apóstolo Pedro, que precisou passar por um processo de renovação da sua mente, um processo de transformação da sua mentalidade. O livro de Atos, irmãos, é um livro espetacular, que fala sobre os acontecimentos dos apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, depois que Jesus partiu. Aliás, eu encorajo todos, pelo menos uma vez por ano. Quantas vezes, irmãos? Pelo menos uma vez por ano, faça a leitura do livro de Atos, principalmente aqueles que servem nos ministérios da igreja. Você que é voluntário, anfitrião, líder de célula, você que tem um cargo de liderança, uma função de liderança, nunca deixe, encoraje a você pelo menos uma vez por ano a fazer a leitura do livro de Atos. E essa história, irmãos, no capítulo 10 do livro de Atos, ela começa não com um personagem chamado Pedro, mas ela vai começar com um personagem chamado Cornélio. Diga comigo: Cornélio. Quem era Cornélio, irmãos? Cornélio, ele não era um judeu. Cornélio, ele era um gentio. E na época, irmãos, do povo de Israel, do povo judeu daquela época, o gentio era todo o estrangeiro. Toda aquela pessoa que não era um judeu, para um judeu, era considerado um gentio. E desde lá das leis de Moisés, Deus sempre trouxe uma direção que os judeus eles tinham que manter uma certa distância dos gentios, principalmente em casamentos, não se envolver em negócios, porque o objetivo era preservar a cultura judaica, porque ao começarem a se envolver com povos de outras nações, eles começariam a trazer certos costumes e hábitos. Isso acontece até os dias de hoje, não é assim? Você começa a caminhar com uma pessoa, andar com alguém, o que começa a acontecer? Você começa a adquirir os hábitos daquela pessoa, você começa a gostar das músicas que ela gosta, você às vezes começa até a falar do jeito que ela fala. Então, desde as leis de Moisés, sempre foi trago uma orientação que o judeu mantivesse uma certa
distância, para que eles não pudessem sofrer uma influência cultural, preste atenção nisso, e principalmente uma influência religiosa. Porém, durante os séculos, principalmente os líderes religiosos e os fariseus, eles foram acrescentando algo que na lei não existia. Esse distanciamento que era assim já da lei, eles acrescentaram algo terrível. Eles começaram até a colocar mesmo que o judeu não podia nem chegar perto, não era assim também, que o judeu não podia nem conversar com um gentil, que um judeu não podia nem entrar na casa de um gentil. Não, então na época de Pedro era esse regime que estava instalado. Mas preste atenção, irmãos, não ficou só por aí. Isso foi sendo acrescentado de forma tão profunda, que além desse distanciamento ainda mais severo, começou a crescer no coração de todo judeu um certo preconceito ao gentil. Começou a surgir no coração dos judeus, na verdade, um certo racismo. Eles chegaram a ter um certo racismo. Eles olhavam os gentios como um povo inferior. Eles olhavam os gentios como assim algo de cima para baixo, sabe? Aquele olhar discriminatório. Então já não era mais só um distanciamento para não ter influência, já era um racismo, já era até mesmo uma raiva, principalmente, presta atenção nisso, aos gentios que eram romanos, e principalmente aqueles que trabalhavam para o Império Romano. Cornélio, ele era um gentil, ele era romano, e a Bíblia também diz que ele era um oficial da guarda romana. Ou seja, Cornélio, ele tinha todas as características para ser alguém extremamente odiado por um judeu, por ser gentil, por ser romano e ser da guarda, ser um líder do exército. Mas a Bíblia diz que esse homem Cornélio, ele era um homem diferente, ele tinha um certo temor a Deus. E a Bíblia diz que um dia Cornélio está orando, clamando a Deus nas suas orações, quando aparece para ele numa visão e uma voz diz: Cornélio, existe um homem chamado Pedro, esse Pedro é o meu servo. Veja bem, Cornélio não conhecia Pedro. Pedro está lá numa cidade tal, na rua tal, no número tal. Deus revelou até o CEP aonde ele estava. Olha, irmãos, toma cuidado que Deus revela tudo, viu? Às vezes eu brinco com as crianças lá em casa: não faço nada errado, que eu e o Espírito Santo somos assim, Ele revela tudo, viu? Ele fala assim: pai, o Espírito Santo vai ficar me dedurando. Não faço nada errado. Então o Espírito Santo diz para Cornélio: Cornélio, você vai pegar alguns funcionários seus, você vai enviar até a cidade, lá na rua tal, na casa tal, tem um servo meu chamado Pedro, e você vai mandar ele vir até você. Então Cornélio obedece e ele envia aqueles servos. Quem está dentro, diga amém. Quando os servos já estão chegando perto da casa de Pedro, um dia depois de viagem, Pedro também estava o quê? Orando. E Pedro estava orando, tendo um tempo de oração ali com Deus. E Pedro agora tem uma visão: os céus se abrem sobre Pedro. E ele vê uma visão, um certo tipo de um lençol. Esse lençol desce na frente de Pedro. E nesse lençol existem vários animais que eram considerados impuros na tradição judaica. Com certeza ali havia um porquinho também, viu? Né? Eles não comiam porco de jeito nenhum. Porém agora essa visão começa a dizer algo muito, muito louco para Pedro, algo assim que não fazia sentido. A visão começa a dizer: está vendo esses animais, Pedro? Pode comer, mate esses animais, coma eles. Pedro começa a rejeitar aquilo, fala: não, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso, não. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz as coisas desse jeito. Durante a minha vida toda eu nunca toquei nesses animais, eu nem comi eles. E a Bíblia então diz que a visão que veio dos céus abertos começa a insistir. Aquela voz insiste. A Bíblia diz que 3 vezes: Pedro, pode comer. E a voz então diz: não faça impuro aquilo que eu já purifiquei. Eu purifiquei isso, Pedro. E quando Pedro está terminando de ter aquela visão, a voz ainda diz: alguns homens vão chegar na tua porta agora e vão te convidar para ir num lugar com eles, e você vai com eles. Pedro, irmãos, acaba de orar, a campainha toca. Pastor, mas tinha campainha naquela época? Quem está contando a história sou eu, viu, irmãos? Então na minha história tinha campainha. A campainha toca. Quando Pedro abre a porta, estão aqueles servos de Cornélio. Está entendendo a história? Os servos também eram gentios. Eu imagino Pedro agora: que negócio é esse? Que esses homens aqui? Gentio? Eu não me envolvo com gentio. Gentio, eu não gosto dos gentios. E eles dizem: olha, nós somos funcionários de um homem chamado Cornélio, que é chefe das tropas romanas, e ele mandou chamar você.
E eu começo agora, irmãos, a imaginar tudo que foi passando dentro de Pedro. Aquela visão que diz: o que era impuro se tornou purificado, vá com eles. Mas se for uma armadilha, se for uma cilada, se esse homem quiser me matar, se ele quiser me prender, porque ele podia fazer isso. Mas Pedro, irmãos, segue as ordens daquela visão, e mesmo assim, talvez com muita relutância dentro dele, ele caminha com aqueles homens, porque Pedro está disposto a mudar. Pedro está disposto a ter uma mudança de mentalidade, e ele caminha aqueles homens. Eu imagino, irmãos, aquela viagem foi um conflito. Eu imagino Pedro preocupado com a reputação dele. Pedro era um dos líderes da igreja, amém, irmãos? Todo mundo pensa que Pedro está andando com esses gentios agora. O que vão pensar? Talvez ele pense assim: vai sair no Instagram, vai sair no Face, vai ficar todo mundo falando de mal de mim, o pessoal vai me cancelar na internet. Tudo isso está passando na cabeça de Pedro. Então Pedro, ele chega na casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, aquele gentio romano, chefe das tropas, um homem totalmente odiado por um judeu mais tradicional, quando ele chega, Cornélio está totalmente receptivo. Cornélio juntou a família inteira, Cornélio juntou os seus funcionários, e Cornélio diz para Pedro: Pedro, nos fale acerca de Jesus. Pedro já não consegue mais resistir a isso. Então Pedro, ele começa a pregar. Ele vai pregando, irmãos. E é um texto maravilhoso. Eu encorajo você depois a ler o capítulo 10 inteiro. Existem muitos detalhes, eu estou encurtando aqui. E a Bíblia diz que Pedro nem termina de falar, o Espírito Santo desce naquela casa, toma aquelas pessoas, elas são cheias do poder, começam a orar em línguas. E ali Pedro começa a ver algo que ele nunca imaginou na vida dele: gentios se rendendo a Jesus, gentios se convertendo, declarando que Jesus é o Senhor. Depois eles pedem: Pedro, nós queremos ser batizados. Eles são batizados no mesmo dia. Na primeira vez que eles ouvem falar de Jesus, já descem as águas do batismo. Sabe o que acontece? A mente de Pedro, ela é ampliada, a mente de Pedro, ela é renovada, porque Deus tinha algo maior para Pedro. Pedro queria somente ser usado por Deus para alcançar o seu próprio povo, mas Deus queria usar Pedro para alcançar as nações. Deus tinha algo maior para Pedro, só que a mentalidade de Pedro estava estagnando o ministério dele. A mentalidade de Pedro estava impedindo que ele pudesse viver aquilo que Deus tinha para ele. Sabe, irmãos, Deus também tem sonhos para as nossas vidas. Deus também tem projetos para a nossa vida. A Bíblia diz: aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos nunca ouviram falar, é aquilo que Deus já separou para nós. O que nunca subiu ao teu coração, você nunca imaginou. Mas agora a pergunta que fica para nós é o quê? O quanto que da minha mentalidade está impedindo de eu viver o que Deus tem para a minha vida? Quantos sonhos estão deixando de ser vividos? Quantos projetos estão deixando de ser executados? Quantas obras estão deixando de ser feitas na minha vida? Porque a minha mente ainda está limitada. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que está sempre se movimentando para frente. O nosso Deus é um Deus de expansão. Se nós olhássemos a Bíblia, irmãos, de Gênesis, Apocalipse, nós podemos ver um Deus que sempre estimula a crescer e multiplicar e frutificar. A nossa vida, ela tem que avançar. Uma das características que eu mais amo, irmãos, a respeito de Deus é essa, que é o nosso Deus é um Deus de constantemente expansão. Cientistas comprovaram, irmãos, que o universo está se expandindo, e está se expandindo de forma acelerada. E olha que o universo, igreja, não é nada pequeno não, viu? São bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões e bilhões de planetas. E eles dizem, ele ainda continua crescendo, e cresce de forma rápida. Se Deus olha o universo, irmãos, e fala assim: eu vou aumentar um pouco mais. Se Deus olha o universo e diz: vamos expandir isso aqui, vamos para frente, vamos crescer, vamos viver coisas maiores. Da mesma forma, nós que somos a imagem e semelhança de Deus, que temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, devemos olhar e dizer: eu quero crescer também. Eu quero avançar no meu ministério, eu quero avançar nos sonhos que Deus tem para a minha vida, que a minha família, o meu casamento possa crescer em amor, a minha carreira. Por isso que nós fazemos, irmãos, o projeto de vida. Eu creio sim que o projeto de vida agrada o coração de Deus, porque no projeto de vida nós estamos chegando à imagem e semelhança de Deus. Só que para Pedro receber o novo, ele tinha que deixar algo para trás. Aquela mentalidade não servia para o novo.
E quando nós, irmãos, estudamos a palavra de Deus, nós podemos aprender que existe um ciclo, presta atenção nisso. Todos aqueles que adentraram em algo novo, em algo maior, em algo melhor, tiveram que deixar algo para trás. Tiveram que se separar de alguma coisa. Este é um ciclo que existe na Bíblia. Precisa se deixar algo para se entrar no algo novo. Pedro tinha que deixar aquela visão, aquela mentalidade. Pedro tinha que se libertar daquele racismo. Pedro talvez tinha que até mesmo se libertar de um ódio do coração dele, para ele poder alcançar outros povos. E Pedro conseguiu. Pedro chegou até Roma e junto com Paulo foram um dos fundadores da igreja de Roma. O que você e eu precisamos deixar para trás? Sabe, igreja, nós entramos num ano novo, mas se nós não passarmos por uma transferência 2020, uma transformação 2021, infelizmente ele pode ser a mesma coisa que foi em 2020, 2010, 2000, porque não é a mudança de um calendário que vai fazer tudo novo. Não é porque a gente estava 31 de dezembro, virou 1 de janeiro, a vida mudou. A transformação vai acontecer quando renovarmos a nossa mente e deixarmos para trás aquilo que realmente tem que ficar para trás, para que possamos entrar no novo. Quem está entendendo, diga amém. Diga assim comigo: o que eu preciso me separar. Diga mais forte: o que eu preciso deixar para trás. Talvez só alguns traumas. A vida nos machuca, a vida fere, a vida é difícil, são rejeições, são acontecimentos que nós não prevíamos, são palavras de maldição que muitas vezes muitos de nós crescemos num lar hostil. Talvez alguns aqui tiveram a bênção, o privilégio de crescer num lar amoroso, mas muitos não tiveram esta oportunidade. E toda vez que algo difícil acontece, vocês talvez a primeira coisa que você lembra é bem que aquela pessoa falou que nada ia dar certo na minha vida, que eu não faço nada direito. Talvez alguns não tiveram um passado assim trágico, talvez para outros é o oposto. Talvez o seu passado foi um passado glorioso, talvez o seu passado foi maravilhoso, mas até hoje você não consegue se desapegar desse passado glorioso. Aquele emprego que eu tive, aquela casa que eu morei, aquele tempo, que bons tempos foram aquele salário que eu tive, aquela situação que eu experimentei, aquele relacionamento amoroso que eu tive, mas não tem mais. E há um futuro enorme para você viver, há um futuro enorme para você construir. Por isso que o livro de Eclesiastes diz: não diga que os tempos passados foram melhores. Sabe por quê, irmãos? Porque você ainda está para viver os melhores dias da sua vida. Talvez, como Pedro, o que você e eu precisamos deixar hoje para trás são pensamentos, são ideias, conceitos que estão na nossa mente, que estão travando a nossa vida. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de um paradigma, uma mudança de convicções. Quando, irmãos, Deus começou a me chamar para o ministério, eu tinha por volta de 18, 19 anos de idade, e eu sempre tive aquele coração muito grande de servir a Jesus. Eu sempre amei servir a Jesus. Com 14, 15 anos de idade, irmãos, com 15 anos, 16, eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde, e à noite eu estava envolvido na igreja. Eu vinha na igreja todos os dias à noite. Eu chegava no sábado, 9 horas da manhã, saía 10 horas da noite, domingo. Eu envolvia em todos os ministérios, eu amava servir a Deus. E Deus começou então a me incentivar, e Deus começou a me encorajar: não, Daniel, que também quero te usar. E Deus começou a sinalizar o ministério pastoral. Deus começou a mostrar alguns sinais, Deus começou a dar frutos desta área, mas eu dizia: Senhor, eu não posso ser usado pelo Senhor. Olha quem eu sou, olha as minhas características, eu não tenho as habilidades necessárias. E quanto eu fui permitindo aquilo, irmãos, foi segurando. Eu falava: Deus, um pastor, um líder, ele tem que ser alguém carismático, tem que ser alguém eloquente, e eu não sou nem nada disso. Irmãos, eu sou mais tímido que vocês imaginam. Pastor... Meus irmãos, é que eu estou pregando a palavra de Deus. Por isso que eu sempre digo: toda vez que vocês me verem aqui, é milagre acontecendo. Se a pastora Thalita subir aqui agora e eu for recitar um poema para ela, eu travo, já não consigo. Sabe aquele final de Amigo Secreto, no final de ano,
Irmãos, eu acho lindo aquelas pessoas. O meu cunhado Ricardo tem essa habilidade. Ele vai entregar o presente de amigo secreto, ele faz 10 minutos de discurso. Ele faz aquele enigma, né? Quem será que é a pessoa? E fala, você conhece alguém assim, gente? Eu acho lindo. Eu pego o presente, na hora que eu vejo 20 pessoas na minha frente olhando para mim, eu travo. E eu falo, meu amigo secreto é esse. Pronto. Não funciona a cabeça. Para pregar a cabeça, ela é um turbilhão. Deus vai pôr nas palavras. Irmãos, eu tenho que me segurar que eu prego 2 horas se eu quiser, porque Deus vai pôr nas palavras, Ele vai abrir na mente. Mas para outras coisas não funciona. E aí, irmãos, quando era adolescente, num acampamento de jovens, você já conhece essa história? Teve um acampamento e teve lá uma premiação, uma competição, uma gincana. E criaram as categorias, o jovem mais alto, o jovem mais baixo. Não sei, irmãos, quem foi o abençoado. Ele criou a categoria o jovem mais chato. E eu ganhei o prêmio. Você dá risada com você, né? E eu ganhei o prêmio do jovem mais chato. E Deus falando, eu vou te usar. Deus, como que o Senhor vai usar o cara que ganhou o do mais chato? Ninguém aguenta, ninguém vai conseguir seguir um líder chato. E Deus falou, não, Daniel, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou te escolhendo. E quanto mais eu fui aceitando, irmãos, que Deus sabe o que Ele está fazendo, mais a visão foi ampliada, mais Deus foi abrindo os caminhos para mim. Quanto mais eu fui entrando em concordância com Deus. Que Deus possa mudar a tua mentalidade nessa noite. E sabe o que Deus mandou dizer? Você é a pessoa certa para a sua casa. Deus mandou dizer isso. Porque tem muita gente aqui que amaldiçoa a sua própria vida. Tem mulheres que ficam dizendo para o seu esposo, você precisava de uma mulher melhor. Tem homens que ficam dizendo, meu amor, você precisava de um homem melhor do que eu. Meus filhos precisavam de um pai melhor do que eu. Deus mandou dizer isso para você, para de falar isso. Porque você é a pessoa certa para a sua família. Coloque a mão no seu coração. E você vai começar a dizer esta frase, vai dizer assim, eu sou a pessoa certa, e você vai completar. Você vai dizer, eu sou o marido certo, e vai dizer o nome da tua esposa, eu sou o pai certo, eu sou a mãe certa, eu sou o filho certo para os meus pais. 1, 2, 3, repita comigo, diga assim, eu sou a pessoa certa. Complete a frase agora com você. Diga mais uma vez, eu sou a pessoa certa. Uma mudança de mentalidade. Claro que o nosso jeito de ser também precisa ser mudado. Deus não estava querendo dizer, Daniel, eu vou te usar e pode ser chato, também não é assim. E eu precisei começar a dizer, Senhor, muda o meu jeito de ser. Nós estamos fazendo um projeto de vida, irmãos, e no projeto de vida nós não devemos apenas colocar aquilo que queremos que seja acrescentado. Todo o projeto de vida tem que ser colocado aquilo que queremos que Deus remova da nossa vida. Coloque neste projeto hábitos, manias, pensamentos, sentimentos, traumas, que você precisa se libertar disso, que você precisa deixar para trás. Pedro teve que deixar, irmãos, tudo isso para trás, para poder viver aquele novo de Deus. Que nós possamos ter uma mentalidade, irmãos, mais positiva. Veja bem, não é positivista. Positivista diz que não tem nenhum problema, não. Nós podemos ser cheios de fé, dizermos, este problema existe, esse problema ele é complexo, mas cheio de fé também podemos dizer, eu tenho um Deus que vai me capacitar em todas as coisas. Temos uma visão, irmãos, mais ampliada. Pessoas que têm visão ampliada, irmãos, elas enxergam diferente as coisas. Uma vez uma pessoa me disse assim, só me chamam para substituir, eu sou o step dos outros. Mas uma visão ampliada, ela pode dizer, ainda bem que me dão uma chance, não é mesmo? Uma pessoa que tem uma visão mais limitada, essa fila aqui da lotérica, que fila grande. Uma pessoa que tem uma visão ampliada e positiva diz, ainda bem que eu tenho dinheiro para pagar a conta. Uma pessoa que tem uma visão pequena, ela vê o outro passar e diz, está metido, nem cumprimenta mais. Uma pessoa que tem uma visão transformada e ampliada diz, será que essa pessoa não está com problema? Por isso que talvez ela está um pouquinho mais fechada, porque quando as pessoas estão mal, irmãos, elas se fecham. Nós temos uma visão espiritual. Quando algo acontecer, sempre perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar a respeito disso?
Por que o Senhor me transferiu para este setor? Por que eu fui morar nessa rua? Será que Deus não está querendo me usar para alcançar outras pessoas? Nós começamos, irmãos, a transformar a nossa mentalidade, quando nós começamos a substituir aquilo que é negativo por aquilo que é positivo. Provérbios 4:23 diz: entre todas as coisas proteja e guarde o que? O seu coração. Vigie o que você vê, vigie o que você ouve, porque tudo isso está entrando no seu coração. Pais que estão aqui, criem nas suas casas, nas suas famílias, uma atmosfera de algo saudável, um clima positivo. Ensine teus filhos a excelência, desafie eles a fazerem o melhor. Eu gosto de contar uma história, porque eu percebo que essa história marca a vida de muitas pessoas. Esses dias meu irmão me compartilhou que marcou muito a vida dele. Quando eu tinha, irmãos, por volta de 14 anos de idade, nós estávamos aqui na construção da igreja. Eu estava em cima de um andaime, claro que era outra época, hoje nem poderia fazer isso com 14 anos de idade, mas era uma outra época. E eu lembro que tinha um lugarzinho para pintar, e meu braço não alcançava. Já estava cansado, 5 horas da tarde, eu estava sozinho. Quem já trabalhou com andaime sabe. Para eu poder pintar aquele lugarzinho, eu teria que descer do andaime, pegar uma corda, amarrar na peça, subir de novo, depois descer, amarrar de novo. Seria um trabalho enorme, talvez ele leva 30, 40 minutos para eu pintar 20 centímetros. Então lá de cima do andaime eu gritei e falei assim: pai, eu não vou pintar isso aqui não, porque está muito difícil. E depois eu terminei a frase dizendo: pai, ninguém vai ver isso aqui mesmo, ninguém verá isso. Então meu pai falou lá de baixo, aqui mais ou menos esse lugarzinho aqui, perto dessa câmera aqui, nunca esqueço. Meu pai falou assim: Daniel, ninguém vai ver mesmo, ninguém verá isso, mas você sempre saberá que o serviço ficou pela metade. Falei: pai, entendi a lição. E eu desci do andaime, peguei outra peça, desci do andaime, peguei outra peça, subi e pintei 20 centímetros. Foi naquele canto lá em cima, daqui eu estou vendo o lugar. Você imagina se eu não tivesse terminado o serviço até hoje pregando, ia ficar olhando, ia ficar dizendo: o serviço ficou pela metade. Se coloque de pé. Sabe o que meu pai estava fazendo comigo, irmãos? Ele estava criando uma mentalidade de excelência, de terminar aquilo que começa. E eu falei que eu contei essa história porque esses dias eu estava com um irmão, e ele foi fazer um serviço, ele estava cansado. Ele falou: eu vou deixar isso aqui assim mesmo. Aí ele lembrou da historinha que eu conto: pastor, não vou deixar as coisas pela metade. Irmãos, Deus nos trouxe aqui nesta noite porque Ele quer nos fortalecer. O processo de separar de pensamentos, de ideias, não é fácil, é doloroso. Separação é sempre doloroso. Para viver o novo temos que deixar algo, e muitas vezes não é fácil deixar. Sabia que muitas vezes não é fácil nem deixar os problemas. Muitas vezes problemas se tornam deuses na vida de pessoas. Os problemas fazem as pessoas terem atenção, ela receber a atenção dos outros. Os problemas fazem ela sempre ter aquela cara de problema. Sabe o que é cara de problema? A pessoa está sempre com aquela cara de problema. Eu imagino, irmãos, olhe para cá, Pedro, naquele dia, indo até a casa de Cornélio. Irmãos, no dia que eu estiver no céu, eu vou perguntar para Pedro o que ele passou naquela caminhada. Eu creio que doeu muito. Fazer algo que nunca tinha feito antes, fazer algo diferente, se entregar ao novo, se abrir para novas experiências. Hoje se fala muito sobre reinventar. Isso não é nada novo, está na Bíblia há muitos anos. Só que a diferença é que hoje o se reinventar tem que ser mais rápido. E se a gente não aprender a mudar a nossa mente com rapidez, irmãos, nós vamos sofrer ainda mais.